Saúde Consciência. Conosco, doutor Etel Maciel. Doutor Etel, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Vitória. Prazer estar falando com você aqui. Que friozinho é esse, hein, Não Patrícia? é gostoso? Doutora, um assunto que às vezes as pessoas têm medo de tocar, talvez, de falar nisso, e que talvez ainda tenha algum preconceito, algum tabu envolvendo, a senhora vai me tirar essa dúvida, é sobre a tuberculose, que está avançando no mundo inteiro, né? Isso, Patrícia. Também é uma doença transmitida pelo ar, né? É uma micobactéria, chama Mycobacterium tuberculosis. É uma bactéria bem pequenininha e ela tem esse nome de Mycobacteria tuberculose. É, Ela também é transmitida pelo ar e aí nós tivemos aí durante a pandemia da Covid, Patrícia, vamos dizer assim, a tuberculose perdeu o lugar para a Covid no ano de 2021 e 2022, como a doença infecciosa que mais mata, mas infelizmente de 2023 para cá, ela volta a ocupar esse lugar de doença infecciosa que mais mata. Então, como você falou, Patrícia, há muito estigma, né, preconceito, a pessoa não quer falar que ela tem tuberculose, enfim, é uma doença milenar que acompanha a gente há mais de 5.000 anos e foi encontrada a doença, inclusive, em múmias no Egito. Então, assim, ela acompanha a humanidade há muito tempo, né? Essa bactéria, essa micobactéria. Patrícia, é uma doença muito debilitante, a pessoa perde muito peso, é uma doença que é diferente daquelas doenças virais, né, aquelas doenças transmitidas por vírus, que elas são rápidas, né, em torno de 3, 4, 5 dias, você fica doente e às vezes já no quinto já começa uma diminuição de sintomas, então você tem aí um curso de doença viral respiratória, né, em torno de 5 a 7 dias. A tuberculose não, é uma doença que pode demorar anos para aparecer os primeiros sintomas. Então, isso faz com que a pessoa não desconfie, né? Não tenha uma ideia que aquela tosse que ela está, um sintoma febril, geralmente é uma febre no final da tarde, ela tem uma característica, essa febre da tuberculose, final da tarde, começo da noite, e a pessoa vai perdendo peso, e nós tivemos, né, aqui no estado, se a gente pegar os dados, né, de dengue e tuberculose, que uma dengue é uma outra doença infecciosa que também estava aí nos noticiários, né? A gente acompanhou tudo que aconteceu, principalmente em 2024 no Brasil, a maior epidemia. Esse ano, em torno aí de 40 óbitos que estão em investigação aqui no estado, mas a tuberculose já tem 150 óbitos. Então, assim, Nossa. eu sempre digo que a diferença é onde essas pessoas estão morrendo, né? Em geral, é uma doença que acaba se agravando pela situação da pessoa não se alimentar bem, né? A pessoa ter uma outra condição imunológica, às vezes um diabetes que não está controlado, e isso faz com que a doença se agrave. Infelizmente, esses casos mais graves acabam acontecendo com pessoas também em situação de maior vulnerabilidade social, né? Pessoas que estão ali, né, na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, porque esses outros fatores ajudam a tornar o quadro mais grave. Uhum. Então, Patrícia, só para a gente fazer esse alerta aqui, né, se a pessoa tem uma tosse persistente, é um sinal importante, uma tosse que fica aí por mais de 2 semanas, é importante fazer um exame, que é o exame de escarro, para Uhum. qualquer unidade de saúde faz, né, para que a gente possa descartar, né, a tuberculose. Nós ainda tivemos no Brasil todo, Patrícia, esse ano de 2024, 6.000 pessoas morreram por tuberculose. Nossa. Então, a doença infecciosa que está ali, né, entre a que mais mata, e com muitos casos. E aí também a gente teve um agravante, Patrícia, só para concluir aqui o raciocínio, Uhum. a gente teve um agravante da pandemia,
porque as pessoas acabaram não indo, né, no serviço, porque nós tivemos toda aquela orientação, né, só vá se você realmente precisar. Então, o que que aconteceu? Em 2023, a gente teve um represamento daquelas pessoas que deveriam ter sido identificadas e tratadas durante a pandemia, que acabaram chegando no estágio mais tardio, né, e mais grave nas unidades de saúde por conta dessa demora. E a gente teve em 2023 um número de mortes aí, em torno de 6 mil, que é o que o Brasil não tinha há 20 anos, Patrícia. Então, assim, é uma situação que mais grave, eu diria, Uhum. nesse momento, né, que a gente está. Doutora, até uma coisa me chamou a atenção. O Uhum, período de incubação da tuberculose, então, pode variar de quanto a quanto? pode. Em geral, Patrícia, é uma doença que a gente fala assim, é uma doença infecciosa de curso crônico. Então, a pessoa pode ficar com, ela pode se infectar com Mycobacterium tuberculose e nunca ter a doença. Eu vou falar assim, esse é o meu caso, por exemplo. Hum, Nós, quando, principalmente profissionais de saúde, como a gente lida muito com pessoas doentes, né? vocês E estão mais antes suscetíveis, né? antes, hoje a gente já sabe um monte de coisa, hoje a gente tem medidas de prevenção, mas quando eu me formei ali em 93, 94, a gente não tinha isso no Brasil. Então a gente atendia pessoas com tuberculose sem máscara, a gente atendia, não tinha os cuidados, não tinha sala com pressão negativa, que hoje tudo a gente tem para proteger o profissional de saúde. Então, vários profissionais de saúde se contaminaram aqui no Brasil. Eu fui uma delas, mas não desenvolvi a doença, porque, em geral, quando você tem uma condição, não tem doença de base, não tem um problema imunológico, né, da sua defesa, não está desnutrido, com o seu organismo, na maior parte das vezes, consegue aí vamos dizer, lutar, né, contra essa bactéria e não deixar que ela progrida como uma doença. Mas você fica com a bicobactéria, ela fica lá quietinha, tá, Patrícia? Então, Uhum. ela nunca vai embora. Uma vez que você se infecte, você fica com ela. Inclusive, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Todos os profissionais de saúde, estudantes, né, da área da saúde, antes de entrarem no hospital, né, numa unidade de saúde para fazer as suas práticas, é indicado fazer um exame que chama um teste tuberculínico, que é para ver se você já tem contato com o Mycobacterium tuberculose. Se você não tem, você tem que redobrar os cuidados ali, né, na sua prática clínica. De Uhum. qualquer forma, sempre tem que ter cuidado. E aí a gente está eu publiquei na Gazeta, Patrícia, na semana passada, um artigo que está livre, eu Uhum. chamo aqui as pessoas para assistirem, para lerem, falando um pouco da situação no mundo, porque nós tivemos um corte importante, né, de financiamento, principalmente do governo americano, que financiava muitos países da Ásia e da África, e que retiraram essa ajuda e isso acaba colocando todos nós em risco, né? Porque Uhum. uma coisa, Patrícia, é você dizer assim, olha, eu não vou mais ajudar esse país, então vocês se preparem para a gente fazer uma transição, né? E as pessoas que estão tratando aqui, que estão recebendo esse medicamento, porque era uma doação do meu país, eu não vou mais fazer isso. Mas com um plano de transição, né? Para que as Uhum. pessoas não fiquem ali numa situação de vulnerabilidade. Mas isso não aconteceu. Cortou O de corte vez. foi imediato, Uhum. né? Esses países não tiveram a condição de fazer uma adaptação, né? Um período aí de transição, e a gente tem 18 países de alta carga da doença, quer dizer, que tem muita tuberculose, né? A bactéria está circulando ali, que não tem condição de, por Uhum. exemplo, usar os seus recursos do país para comprar um medicamento para distribuir para a sua população. O caso do Camboja, do Paquistão, dentre outros aí, principalmente ali os países da África abaixo ali do Saara. Então, uma situação complicada. E aquilo que a gente aprendeu na pandemia, né, Patrícia? Se você acaba deixando uma bactéria livre para ir
sendo transmitida de uma pessoa para outra, a possibilidade de fazer mutação, de a gente ter transmissão de cepas que são resistentes aos antibióticos que a gente trata, né? Então, é uma preocupação global esse momento que nós estamos vivendo agora. Patrícia, queria chamar a atenção para isso. Eu pergunto também sobre o período de incubação, porque às vezes a pessoa pega, não sabe, vê essa tocinha que a senhora falou, não sabe que tem, não procura, mas está passando para quem está em casa, inclusive para criança recém-nascida, para idoso. Qual é o período que essa doença pode ficar camuflada numa pessoa até ela perceber, acredito que já no estado grave, né, que ela tem a doença? Isso. Às vezes de 3 meses a anos, Olha. 2, 3 anos. É sempre importante, e a gente já tem protocolos no Brasil, por exemplo, você entrou, eu vou dar o meu exemplo pessoal, o mais fácil. Eu tenho lá a Mycobacterium tuberculose que eu me contaminei lá em 94, tá aqui. Se eu por acaso tiver uma doença reumática que eu precisar tomar corticoide, que vai diminuir a minha resposta imunológica, eu tenho a chance daquela bactéria que está quietinha lá, me causar uma doença. Então, em geral, quando você tem um diagnóstico, ou por exemplo, diabetes, eu tenho alguns artigos publicados falando sobre isso, assim, as pessoas que acabam ficando diabéticas, né? Elas tinham se contaminado no passado, porque como a gente tem aqui no Brasil, é comum também, não só na área da saúde, mas é comum a gente poder se infectar no ônibus, em locais fechados, né? Que tem pessoas tossindo ali. E agora, nesse período de inverno, é sempre mais uma bactéria, né? Uma micobactéria que circula entre nós e que pode causar doença. Então, assim, algumas vezes, quando você tem um diagnóstico tardio, né, na sua vida, você nunca teve nada, mas na sua infância você se contaminou, em algum momento da sua vida, você nem sabe disso. Mas você agora é diagnosticado com uma doença, um diabetes, uma doença reumatológica, ou o próprio câncer, né? Doenças que, em geral, diminuem a nossa imunidade. Aquela bactéria que estava quietinha Aparece. pode progredir, né, para uma doença. Então, como nós estamos num país onde há a transmissão, né, da tuberculose, é sempre bom, na presença de alguma outra doença que diminui a imunidade, a gente também investigar a tuberculose. E hoje a gente tem um tratamento preventivo, que pode ser 3 meses, que aí a pessoa não tem a doença, mas ela faz o tratamento preventivo se o profissional de saúde, médico ou enfermeiro, identificarem que ela tem o Mycobacterium tuberculose, que ela está infectada, ela pode fazer um tratamento preventivo para impedir também de ter doença. Temos participação dos ouvintes aqui, doutor. O Hélio está dizendo: tuberculose é tão contagiosa assim? Eu tive uma namorada que teve tuberculose linfática há uns 20 anos, eu tenho que me preocupar hoje? Então, Hélio, eu imagino que se você está num estado de saúde bem, né, você não tem nada, como eu falei, se você tiver algum diagnóstico de alguma doença que pode diminuir a sua imunidade, é bom investigar. Se você se infectou, né, pode ser nesse momento ou em outro momento da vida, mas em geral, quando a gente tem um contato muito próximo com alguém que tem tuberculose, a chance de infectar é maior. Então, a gente tem vários estudos que mostram isso. E a gente também, é importante fazer essa investigação no caso se você tiver alguma outra doença que pode diminuir a imunidade. Em geral, e mesmo não só doença, mas a própria senilidade, né? Quando a gente vai ficando idoso, a própria essa fase da vida também faz com que a gente tenha uma diminuição das nossas defesas. E aí, aquela bactéria que estava ali quietinha, que não ia te causar nada, também pode causar. Então, se ficar atento, um sinal de tosse, o principal, né, essa tosse persistente, uma febre, uma febrícula ali no final da tarde, um emagrecimento que você não tem uma razão, né? Então, colocar a ideia de que a tuberculose não foi embora, ela ainda está aqui entre nós e matando aqui no Brasil em torno de 6 mil pessoas por ano. Então,
A gente tem em torno de 86 mil pessoas doentes por tuberculose todos os anos no Brasil. Nossa, 86 mil. é muita gente. 86 mil. É muita gente, Tem né? um Marco aqui com a gente também, doutora. Ele está Uhum, perguntando se a pessoa tem a micobactéria da tuberculose que não se uhum. manifesta e ela continua transmitindo para outras pessoas Não, mesmo? Uhum. não, não. Por exemplo, no meu caso, você só transmite se você tem a doença ativa, né? A doença ativa. Quando você está com a micobactéria, você foi só infectado, você não transmite, você não tem doença, tá? Essa doença, ela pode progredir naquelas situações que eu falei. Ou você tem um diagnóstico de uma outra doença, por exemplo, pessoas que são diagnosticadas com HIV, a principal causa de morte de pessoas vivendo com HIV é a tuberculose. Olha. Então, porque tem uma diminuição da imunidade, aquela bactéria que estava ali quietinha, né, da tuberculose, acaba fazendo, né, acaba fazendo Uhum. com que a doença prevaleça, né, a pessoa fique doente. Em alguns casos, às vezes, há uma demora de diagnóstico que acaba, infelizmente, levando a pessoa à morte. Em pessoas vivendo com HIV, morrem de De tuberculose. tuberculose. Doutora, tem um monte de Uhum. pergunta aqui para a senhora, doutora Tel. Olha, Uhum. o Roberto está perguntando qual exame detecta se você tem a micobactéria que não se manifestou ou se você está com tuberculose? É o mesmo Então, exame? não, Uhum. porque quando você está infectado, você não tem doença, então você não está tossindo, você não tem escarro. O, é um, o teste chama teste tuberculínico. Você faz no antebraço. É um líquido que coloca no antebraço para ver se você tem uma resposta àquele anticorpo ali que é colocado. É como se fosse uma micobactéria fraquinha. E aí você vai ter uma parte que fica duro, né, uma induração, que é então diagnosticada pelo profissional de saúde. Nesse caso, a identificação é que você, né, tem uma infecção pelo Mycobacterium tuberculose, não tem a doença. A Uhum. doença, quando você tem a doença, em geral você tem cavitação no pulmão. A doença ela pode ter vários órgãos do corpo, como o Hélio falou, acho que foi o Hélio, né, da namorada dele que Isso. teve linfática, que teve tuberculose linfática. Então, assim, pode ser em várias partes do corpo, mas o mais comum é a tuberculose pulmonar. E aí Uhum. ela deixa várias cavidades no pulmão, e o fato da pessoa tossir, falar, espirrar, vai contaminando as pessoas ali próxima dela. E o exame é um exame de escarro. A gente vai na unidade de saúde, né, e faz esse exame de escarro num pote, e tem, então, a identificação da micobactéria tuberculose, da doença, né? E aí vai fazer um raio-x, tem toda uma avaliação clínica, né, da doença. Aqui a Emília e a Neia estão perguntando basicamente a mesma coisa. Se a vacina Uhum, BCG protege contra a sim. tuberculose, por que ela não tem reforço quando jovem ou quando adulto? Uhum. Então, a vacina contra a BCG, essa marquinha que a gente tem no braço, que é dada até 30 dias do nascimento, é bem ali no início, em geral na maternidade a gente já recebe a vacina, ela protege contra as formas graves da doença. Antes de ter a vacina tem pouco mais de 100 anos, é uma das nossas mais antigas vacinas. Principalmente crianças menores de 5 anos morriam muito de meningite tuberculosa. É uma forma muito grave da doença. Com a vacinação, isso acabou. A gente não vê. Eu vi ainda um caso no hospital infantil em 1994, Uhum. incomum agora por conta da vacinação e das altas coberturas que a gente está recuperando aí, mas essa vacina do BCG, como ela é dada na maternidade, em geral ela tem uma cobertura alta. Uhum. É, e nós já temos estudos feitos aqui no Brasil, inclusive, com revacinação, e não houve ganho com essa vacina. Mas hoje, a nossa expectativa é que em 2027, porque tem estudos, né, Uhum. ensaios clínicos que estão sendo feitos, em 2027 a gente vai ter uma outra vacina para adultos. Então, a gente vai receber aquela lá na infância e vai ter uma nova vacina para adulto para nos proteger contra essa doença. Então, você pensar assim,
no Brasil, né? Mais de 80 mil, 85 mil pessoas doentes todos os anos. Quer dizer, são pessoas que estão indo na unidade de saúde, estão pegando ônibus, que estão conosco, né, na nossa vida. Então, e é uma doença debilitante, a pessoa ela não consegue fazer as atividades, muito cansaço. Então, Tendo a essa gente está numa vacina vai ser um ganho, expectativa. né? Exatamente. Olha, a Camila está aqui dizendo que o filho dela fez 6 anos e foi sugerido que ela tomasse a vacina Pneumo 20. Ela perguntou se vale a pena, porque ele já tomou as doses da Pneumo 13 quando ele era bebê. Então, cada caso é um caso, tá, Camila? Então, assim, eu não sei. Ele está protegido, né, tendo tomado a Pneumo 3. A Pneumo 20, eu estou até devendo, acho que a gente vai fazer no próximo quadro, para falar só sobre essas vacinas, que não tem no SUS, né, o Pneumo 20 não tem. É uma vacina que você toma no serviço privado, mas ela é uma vacina mais moderna e ela protege por mais como é que eu vou falar aqui? Para mais cepas. Mais variedades, digamos assim. Mais variedade. Ela é uma vacina mais moderna também. Então, ela é uma vacina. Doutora Etel, fica comigo. Melhor. Vamos fazer o seguinte: fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN e a gente volta para falar dessa vacina nova, tá bom? Estamos de volta, 11h34, com a doutora Etel Maciel, falando sobre a tuberculose. Pergunta de ouvinte a respeito da nova vacina que está sendo até indicaram para o filho dela, que é a Pneumo 20. Doutora Etel já falando que essa vacina é mais moderna, protege por mais cepas, né, por mais variações da bactéria, da micobactéria da tuberculose, né, doutora? Mas vale a pena ou não, é melhor esperar um pouquinho? Essa vacina da pneumo é uma outra, não é para o micobactéria tuberculose. A tuberculose é a BCG. Essa é para pneumonia, são várias cepas aí para pneumonia. Não, Patrícia, porque é muita coisa mesmo. É muita coisa. Eu estava falando com a Adalberto que a gente vai preparar a terça que vem para falar sobre essas vacinas. Existem algumas vacinas, principalmente que são recomendados para idosos. Eu estou falando assim, 60 anos mais, né? Eu já estou com dificuldade de falar 60 anos de idoso, porque eu já estou quase me aproximando ali. Então, assim, deixa abaixo, segredo nosso. Deixa abaixo. Então, assim, algumas vacinas que são indicadas, né, ou para crianças bem novas, ou para idosos, que não estão no calendário, né, do Programa Nacional de Imunizações, então não tem disponível, né, no SUS, mas que aquelas pessoas que podem, né, podem pagar, elas podem se beneficiar de algumas vacinas que são específicas para esse público mais vulnerável. Então, eu posso trazer isso, Camila, falando para Camila especificamente da Pneumo 20, que é uma dessas indicações. Aí a gente conversa mais sobre isso, especificamente sobre as vacinas. Perfeito, combinado para terça-feira que vem. Agora, doutora, para a gente encerrar o assunto, tratamento da tuberculose é sério, é demorado, sim, e precisa ir até o final, né, doutora? Porque tem gente que desiste no meio, já acha que tá bom e larga. O tratamento atualmente é de 6 meses, então, assim, é um tratamento considerado longo, né? Eu sempre digo, é como se fosse um antibiótico, que a gente fala antituberculostático, mas na classe, né, dos antibióticos. E a gente tem aí, imagina que às vezes quando a gente vai tomar um antibiótico por 7, 14 ou 21 dias, a gente, meu Deus, esqueci hoje, não tomei e tal. Imagina alguém tomando 6 meses. Então, não é simples, né? Mas é preciso seguir até o fim o tratamento. E enquanto está fazendo tratamento, está transmitindo? Em geral, Patrícia, nos primeiros 15 dias de tratamento, né, depois de 15 dias não está mais transmitindo. Olha que legal. O Roberto perguntando se tem risco em ambientes como ônibus, ar-condicionado, caso alguém esteja infectado. Sim. É sempre uma bomba relógio, uma surpresa, né? Esses micro-organismos, ou bactérias, ou vírus, que se transmitem, né, pelo ar, tem sempre essa preocupação, né, Roberto? Você está num lugar fechado.
alguém tossindo, e hoje está muita gente tossindo à nossa volta, né? E muita gente não tampa a boca para tossir, né, doutora? Vamos combinar. Então, aquela etiquetinha que a gente já aprendeu, né? Etiqueta do braço, colocando assim. Então, é importante. Lembrar, vale para tudo, vale para tuberculose, vale para Covid, vale para o vírus sincicial respiratório, todas essas doenças que têm esse comportamento, né, de transmissão, quando a pessoa fala, espirra, tosse. É isso aí. Doutora Etel, muito obrigada por estar conosco, responder as inúmeras perguntas aqui dos nossos ouvintes. E já fica combinado, então, na terça-feira que vem, falar de vacinas, incluindo a pneumo 20 também, aqui, que é a dúvida da Camila. Pneumo 20, vírus sincicial respiratório, essa vacina contra gripe, que eles chamam HD, high dose. Algumas vacinas que a gente pode aí melhorar a nossa performance de não adoecer mais, adoecer menos nesse período de inverno. Chegou uma aqui, perguntando se a senhora pode falar da herpes zoster. Posso, também. Vamos colocar. Herpes zoster. A lista está aumentando. Joia, então. Tá combinado, que bom. Então. Terça que vem. Obrigada. Até terça, doutora. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.